A economia brasileira, não só a economia brasileira, a economia no mundo inteiro continua precisando de estímulo para dar uma decolada, né? Precisa daquele empurro, né, para recuperar o fôlego perdido nessa baita recessão, nessa baita crise causada pela pandemia do coronavírus. Nesse caso, a política monetária, ou seja, o controle da moeda, do crédito, é fundamental, né? O crédito é quase que o sangue da economia, né? Hoje a gente precisa de crédito para fazer qualquer coisa, seja para comprar um bem, para até pagar uma conta de supermercado. Quando paga no cartão de crédito, você está tendo um crédito, nem que seja por alguns dias, de 20 a 30 dias. É assim que a economia moderna hoje funciona. Em função disso, os bancos centrais no mundo inteiro baixaram o máximo que puderam a taxa básica de juros, aquela que está num patamar mínimo, né? Aquela que empurra o conjunto das taxas de juros. E aqui no Brasil agora tem uma taxa básica de 2% ao ano, o que dá um rendimento líquido de uns 70 e poucos para as pessoas que têm seus investimentos atrelados à taxa Selic. É muito pouco, né, para quem estava acostumado àqueles rendimentos estratosféricos quase, tratando-se de aplicação financeira. Eu não acredito que a gente possa baixar muito mais a taxa de juros, não. Acho que ela deve ficar nesse patamar de 2%. Claro que o que vai definir futuras decisões do Comitê de Política Monetária é o comportamento da inflação. Se a inflação continuar muito abaixo da chamada meta que o Banco Central busca, até por questão de política do regime de metas, o Banco Central teria que baixar o juros. Mas eu acho que isso não deve acontecer, não. Acho que a inflação já está no patamar que o Banco Central projeta para o ano e para o ano que vem. E é interessante observar que a gente tinha dois comportamentos distintos. A taxa de juros de curtíssimo prazo, né, que é a Selic, e a taxa de mais longo prazo, aquela que regula ou que o mercado paga para aplicações de 3, 4, 5 anos, e que cobra também daqueles que tomam empréstimos nesse prazo. Significa dizer que o mercado enxerga mais para frente uma alta da taxa de juros. Acha que essa taxa que tem hoje, 2%, ela só está nesse patamar em função da pandemia ainda. Que logo que a economia volte a funcionar normalmente, a Selic vai subir para um patamar talvez de 3%, 4% no máximo. Bom, no momento, o que é que acontece com essa taxa básica de juros? As empresas estão aproveitando que não tem um concorrente, né? O Banco Central, o Tesouro, não estão concorrendo no mercado para disputar dinheiro, e estão lançando papéis, estão lançando títulos, estão tomando crédito, estão tomando empréstimo, porque vão pagar menos juros, mesmo considerando operações de 3, 4 anos. Estão sentindo que a taxa de médio e longo prazo também caiu e vai ficar num patamar que favorece investimento, que favorece uma reorganização das finanças. Eu não estou falando daquelas empresas que estão com a corda no pescoço, quase se afogando, porque essas estão ali buscando auxílio de qualquer forma. Estou falando daquelas que estão projetando negócios. Por exemplo, as empresas que vão comprar a telefonia móvel da Oi, investimento de bilhões de reais, bilhões de dólares. Então eles têm que ver como é que fica o seu caixa, como é que vão captar dinheiro para pagar essa conta, honrar esse negócio. Então, essa taxa Selic de 2%, no fundo, mesmo que ela seja de curto prazo, ela está, de alguma maneira, dando oxigênio para a economia, especialmente no que a gente mais precisa. Se a gente pensar no Brasil, a gente vai ver que
qual é a nossa maior demanda reprimida? É a infraestrutura, né? A infraestrutura no Brasil, ela tem coisas de primeiro mundo. A gente vai no interior de São Paulo, vê estradas maravilhosas e tem infraestrutura de quarto mundo, lugares onde ainda a rodovia não é pavimentada, não é duplicada, ainda tem trechos perigosíssimos, ferrovias que não chegam ainda nas áreas de produção, um pouco menos nos portos, um pouco menos na energia. Eu acho que energia, de uma maneira geral, a gente conseguiu avançar muito na infraestrutura, ainda precisa fazer algumas coisas. Exemplo do transporte do gás, que está sendo extraído ali da bacia de Santos, né? Precisa chegar mais aos potenciais consumidores, regiões industriais. Então, esse nível de taxa de juros que a gente tem hoje, se a gente conseguir vencer, especialmente a pandemia, ela é um nível de taxa de juros que pode fazer a economia crescer novamente num patamar razoável. O que é um patamar razoável? 3% ao ano, 4% ao ano. Vamos torcer para que o Banco Central mantenha por mais algum tempo a Selic em 2%. Tem um outro aspecto que eu acho sempre salientar, sou da classe média, fica um pouco furioso, porque depende muito do nível da taxa Selic, né, para chamados rentistas que vivem de aplicações financeiras. Mas esse tipo de taxa de juro que o governo paga é uma transferência de renda para a população que tem mais dinheiro, né? Tem outros benefícios indiretos, estimula a poupança, e o país precisa de poupança para investir. Mas não é transferindo renda para quem já tem, né? Então, essa taxa de juros mais baixa também reequilibra um pouco a questão da transferência de renda na economia via Estado, via setor público.